Olá amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a série, ou melhor, a saga Invasão. Invasão é uma daquelas mega sagas que sempre tem no universo de super-heróis, onde todos os super-heróis se reúnem para lutar contra um grande inimigo. Então, talvez as duas grandes mega sagas dessas mais lembradas, que são as principais dos dois universos dos quadrinhos de super-heróis, também os dois maiores universos de quadrinhos de super-heróis, que é a DC e a Marvel. No caso da DC, Crise nas Infinitas Terras, no caso da Marvel, Guerras Secretas, e a partir daí, desses dois grandes encontros de super-heróis, ambos os universos de heróis tiveram, acho que dezenas de sagas já cada um, E os leitores gostam muito, porque essas sagas reúnem ali os super-heróis, dos dois universos, claro, cada um no seu devido universo, lutando contra grandes ameaças. Você tem, por exemplo, na Invasão, você tem todos os heróis da DC envolvidos, que é a saga que eu quero comentar hoje. Eu comento essa saga por dois motivos. Primeiro, ela é uma saga que não está entre as melhores avaliadas entre os leitores da DC, mas eu particularmente acho a narrativa dela muito boa. Acho que o Kate Giffen e o Bill Mantlo, eles constroem muito bem aqui a história, tá? Então, eu vejo essa saga, como uma ótima saga, tá? Eu considero ela uma das melhores da DC. E eu sei até que o título Invasão, a melhor saga da DC, é uma provocação, porque eu sei que ela não é considerada por muitos a melhor saga da DC. Tá? É uma provocação e o objetivo era esse mesmo. Mas eu gosto muito dessa saga. Tanto porque considero a narrativa dela muito boa, tanto por também o tema invasão ser um tema que eu gosto muito. Tá? O tema da invasão extraterrestre é um tema que eu gosto muito na literatura, no cinema e também nos quadrinhos. E essa foi a primeira grande saga de invasão que eu lembro de ter lido nos quadrinhos, a primeira grande história de invasão extraterrestre que eu li nos quadrinhos, e ela me marca muito. Então eu tenho aqui o original em formatinho, que foi editado pela editora Abril, que é esse daqui, ó, o volume 1. Você tem o alienígena, o Dominion, assim com a mão tentando pegar a Terra. Você tem aqui o volume, deixa eu ver, 2, Campo de Batalha Terra. Essa capa, ela é muito interessante também, Você tem aqui os super-heróis segurando a bandeira da ONU, Porque toda a Terra está lutando junto contra os invasores. E aqui você tem a fase final, Um Mundo Sem Heróis. Ela foi publicada então em 3 volumes pela editora Abril, nesses formatinhos, que eram publicados antigamente as revistas de super-heróis. O formatinho, inclusive, ele é muito criticado, mas sinceramente, eu gosto do formatinho. É lógico que a arte perde muito, porque a arte não era feita para esse formato. Mas se a revista for feita, a arte for feita para ser feita nesse formato, eu acho que era um formato legal. Eu gostava desse formato. Até hoje, o Tex e outros quadrinhos são publicados nesse formato e é um formato muito, muito bom. Eu não compartilho assim, todas as críticas que o pessoal faz a esse formato. Mas para quem gosta do formato americano, a Panini republicou essa saga inteirinha, no encadernado, no formato americano. É lógico que aqui a arte valoriza muito mais a arte, tá? Do que o formatinho. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. O que é Invasão? O que é essa série Invasão? Bom, nessa série você tem esse grupo alienígena, os dominadores. Eles então são estrategistas, pesquisadores. Aqui de novo aquela capa. Eles estão preocupados com a quantidade de meta-humanos que nascem no planeta Terra, que tem o chamado metagenes. Então, a Terra tem muitos super-heróis, que são pessoas que têm alguma alteração genética. Esses dominadores, eles acabam
fazendo uma aliança com outras espécies, né, interestelares, com o objetivo de conter a Terra. Qual que é a desculpa deles? É que se a Terra continuar gerando tanto de super-heróis que ela gera, ou tanto de pessoas de meta-humanos, uma hora o planeta Terra vai ter tantas pessoas modificadas, né, que ela vai se tornar uma ameaça para o resto das espécies cósmicas, porque vai se tornar um mundo muito poderoso. Tá? E esses dominadores, apesar de serem apresentados como uma raça de cientistas, eles também são apresentados como uma espécie, né, voltada também para a guerra, né, para a destruição. Tanto é que o planeta deles é formado por cidades-estados. Havia um outro planeta junto, né, com ele, e eles destruíram, né, o planeta irmão, né, deles, para serem o único planeta dominante, né, que dominava, tanto é que o nome deles são os domínios, no sistema solar deles, e chove destroços desse planeta o tempo todo no planeta deles, mas mesmo assim eles se sentem orgulhosos desse feito genocídico que eles causaram. Tá? Bom, gente, eu vou resumir aqui umas partes da história para poder comentar a importância dela, levando em consideração que essa história foi publicada no final dos anos 80 e que todo mundo conhece ou já leu. Então vai ter bastante spoiler aqui, tá bom? E aí a primeira coisa, eles fazem essa aliança, quem compõe essa aliança? Então essa aliança é composta por várias espécies alienígenas. Então os próprios Dominions, que aparecem aqui nesse quadro, nesse primeiro quadro aqui, tá? Os próprios Dominion, tá? Eles aparecem aqui também, ó, os Dominion. Os Durlanianos são uma raça de transmorfos. Os Tanagarianos, aqui os Gildisblan, é uma raça que vive no metano. Você tem os Dashamitas, mas eles só estão como observadores, eles vão ser importantes para o desenrolar da história. Os Guerreiros de Oka, que são especialistas em fabricação de armas. Os habitantes da Cidadela, que são uma espécie apresentada como meia bárbara, assim, com uma tecnologia pouco desenvolvida, eles vão cuidar das cadeias, das prisões. Os Pissions, que são apresentados como uma espécie de cientistas, né, sádicos. E por último, os Clundios, que são os guerreiros. Lógico que você tem aquela simplificação típica dos quadrinhos, né? Cada espécie se dedica a um tipo de coisa, elas se reúnem todas para poder destruir o planeta Terra. Então, assim, como se você pudesse ter uma sociedade em que todo mundo se dedicasse, a maioria das pessoas se dedicasse a uma única coisa. Né? É uma simplificação, né, das sociedades, como elas são apresentadas, né, dessas espécies, dessas sociedades. Mas esse tipo de simplificação, num livro, numa narrativa literária de ficção científica, hoje, né, não seria bem aceita. Mas é o tipo de simplificação que ocorria, por exemplo, na literatura de ficção científica dos anos 50, dos anos 40, dos anos 30, e que no quadrinho, né, principalmente no quadrinho aqui de super-herói, não há grandes problemas com esse tipo de simplificação aqui que eles fazem dessas sociedades. Né? Principalmente aqui que você está diante de uma saga, né, que há muitas reviravoltas, então essa simplificação ajuda o leitor a lembrar de cada um e o que cada um vai fazer durante o desenrolar da história. Então funciona, tá? Aqui funciona. Bom, eles primeiro, né? E aqui sim eu vejo que há uma narrativa muito bem construída. Eles começam primeiro a atacar, né? Quando a aliança se firma, todos os possíveis aliados que os humanos teriam fora da Terra. Então eles atacam os remanescentes da Tropa das Lanternas Verdes, eles vão capturar o Adam Strange, que é um humano que vive em outro mundo. Eles atacam os Omega Men, que eram aliados dos super-heróis da Terra. Então eles vão contendo todos aqueles que os seres humanos poderiam ter como aliados no decorrer do conflito.
E essa é uma excelente estratégia, quer dizer, você contém possíveis aliados, e aquelas nações que não aceitam ser aliadas, né, da aliança, eles forçam a declaração de neutralidade. Com isso, as diversas espécies existentes no cosmos, né, da DC, ou eles ficam neutros, ou se alinham a essa aliança, né, ou dizem que não tem nada a ver com aliança, como é o caso do Darkseid, mas é que é para poupar a Terra pelos próprios interesses dele, né, não destruir o planeta fisicamente em si, né, ou se tornam, como os Dashamitas, observadores. Então, o primeiro capítulo, né, a Aliança Alienígena, é basicamente essa questão de como a aliança se forma e o objetivo dela, que é atacar a Terra. Até que nós chegamos aí no final desse primeiro capítulo, onde você tem o ataque à Terra. Com as naves alienígenas de diversas espécies chegando para atacar o planeta. Nesse momento, eles estão fazendo testes com humanos capturados em um planeta prisão. E nesses testes, eles descobrem que a porcentagem de seres humanos que vão desenvolver superpoderes, que tem o metagene, é muito maior do que eles acreditavam. E isso faz com que os dominadores fiquem ainda mais preocupados. Bom, eles então começam a invasão à Terra. O que eles invadem primeiro? A Austrália. Então eles atacam a Austrália primeiro. Eles atacam a Austrália. O que seria até geopoliticamente, né, numa invasão alienígena, seria bastante lógico você invadir a Austrália, porque ela está isolada dos outros continentes, então demora muito mais para receber reforço, e sendo um continente ilha, né, você domina ele facilmente, e tem pouca população também, então é muito mais fácil de você dominar aquela população local e constituir ali uma cabeça de ponte, ou seja, trazer recursos, pousar naves, constituir uma base para dali atacar os outros continentes, né? Ao contrário do que a gente vê na maioria dos filmes, que os alienígenas sempre começam um ataque lá nos Estados Unidos, que é justamente o lugar onde você teria a maior resistência, né? Estados Unidos, Rússia, que tem os maiores exércitos do mundo. Enquanto atacando a Austrália, você está atacando um país que primeiro oferece essa possibilidade de uma cabeça de ponte para atacar o resto do planeta, e segundo, não tem um exército muito grande, nem uma população muito grande para você ter que cuidar dos cuidados aí. No caso aqui, eles prendem toda a população em campos de concentração, então se a população fosse muito grande, né, como por exemplo a população de um país como a Índia ou como a China, haveria uma dificuldade enorme para fazer isso. Você logo no início, eles destroem então o exército, a força aérea e a marinha australiana. Eles então capturam um dos poucos super-heróis ali da Austrália, que é o Diabo da Tasmânia, que é justamente este personagem aqui, que ele aparece pouco no quadrinho, ele aparece pouco nos quadrinhos em geral. E dali, então, eles estabelecem essa cabeça de ponte e mandam um ultimato aos humanos. E qual que é o ultimato aos humanos? Que eles têm que entregar todos os super-heróis, né? E uma vez que eles entreguem todos os super-heróis, a invasão cessa. E aí se começa o debate na ONU sobre o que fazer. É muito interessante também aqui, nesse quadrinho, como a ONU tem um papel de destaque. Tá? Numa invasão alienígena, né, você sempre tem uma consulta geral para a ONU e para todos os países, e que todos os países vão fazer. Então é muito interessante como, né, o roteirista aqui dá importância a uma coalizão realmente global. Não é os Estados Unidos lutando contra os alienígenas, não, é uma coalizão global comandada pela ONU, né? Inclusive os heróis, como eu mostrei aqui para vocês na capa desse
dessa versão impõe uma bandeira da ONU, você não vê eles impondo a bandeira dos Estados Unidos, mas a bandeira da ONU, e isso é muito, muito interessante neste quadrinho como forma de você demonstrar o pensamento político desses roteiristas, né, que estavam pensando numa sociedade humana unida contra essas ameaças, e não simplesmente os Estados Unidos indo lá e salvando todo mundo. Bom, então vamos lá. Os dominadores, então, dão esse ultimato e os seres humanos falam, olha, se a gente entregar os super-heróis, nós vamos estar entregando a nossa mais poderosa, o nosso mais poderoso meio de defesa. Né? Nós vamos entregar justamente os super-heróis, e se eles não forem embora, nós vamos ter perdido os super-heróis e eles vão continuar a invasão. Né? E então a Terra decide que não vai se entregar, né? Que os super-heróis não vão ser entregues aos invasores alienígenas. Bom, então aí começa a segunda parte, né, da saga, que é Campo de Batalha Terra. Campo de Batalha Terra é a segunda parte da história. Logo de início, então, é apresentado diversos cenários no planeta onde os heróis enfrentam os invasores alienígenas. Então, os Atlantes e o Aquaman enfrentam os invasores no mar. A Patrulha do Destino está lá ajudando os Atlantes e o Aquaman. O Átomo enfrenta os invasores na Austrália. Você tem aqui o Starman também enfrentando os invasores. Você tem o Nuclear combatendo os invasores no Pacífico. Em San Diego você tem o Homem-Animal combatendo os Tanagarianos. Você tem o Flash e o Caçador enfrentando os invasores em Cuba. Né? Então você vai tendo vários pontos do globo. Né? Você vai ter os invasores sendo enfrentados por super-heróis. Inclusive eles mostram um gráfico de alistamento aqui, mostrando o quanto subiu o alistamento, né, de soldados, né, para o exército, justamente para enfrentar, né, essas batalhas. Então você tem então aí bate o recorde de 1988, que seria quando a história se passa, né, de pessoas que se alistaram para enfrentar os alienígenas. Então, em todo lugar do mundo você tem conflito entre os super-heróis e os alienígenas. Até que o Superman negocia um cessar-fogo de um dia para decidir se a Terra deve ou não entregar os super-heróis. Há uma reunião com os super-heróis. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa reunião liderada pela Amanda Waller, pelo Capitão Átomo, né, pelo General L e pelo Max Lord, os super-heróis decidem então que não vão se entregar. Então eles decidem que não vão se entregar mesmo e resolvem então levar o combate para a própria Austrália. Né? Então eles decidem revidar e vão atacar a Austrália. O general dos Grundos, que é apresentado como uma espécie guerreira, uma espécie de espartanos, né, alienígenas, ele elogia os humanos, porque os humanos, uma hora antes do final do tratado, os humanos decidem atacar, né? E ele pega até tem a seguinte fala dele, abre aspas aí. Iniciar um ataque surpresa. Os terráqueos devem ter sangue Grundium. Removerei meu capacete em sua honra depois que vencermos a guerra. E aí você tem essa cena, né, belíssima, dos super-heróis aqui, ó, atracando, indo em direção à Austrália para libertar a Austrália do domínio alienígena. E os super-heróis, então, enfrentando os alienígenas. Bom, o que se segue são batalhas em todos os lugares do mundo, no mar, sobre Moscou, na Austrália, aqui de novo no mar. Os quadros, né, a arte está muito boa, né? Gostei muito da arte.
Até que acontece a primeira reviravolta aí nessa história, que é quando o Superman ele se encontra com os Dashamitas. Os Dashamitas é uma espécie alienígena cujo Sol da Terra tem o mesmo efeito sobre eles que o Sol de Krypton tem sobre os kryptonianos, ou que o Sol da Terra tem sobre os kryptonianos. Eles ganham poderes, superpoderes semelhantes ao do Superman, né? Então eles conseguem ter poderes semelhantes aos do Superman. Só que a atmosfera terrestre ela acaba envenenando eles. E quando a atmosfera terrestre envenena eles, o Superman salva eles. Isto faz com que os Dashamitas, depois, e isso vai ser muito importante para o fim da invasão alienígena, que até então eram observadores, mas foram convencidos aos Grundos pelos Grundos a enfrentarem o Superman, decidem então se aliarem aos terráqueos. E eles vão combater junto com os terráqueos. E aqui eles já estão no espaço, quando os principais heróis da Liga da Justiça, aqueles que podem lutar no espaço, principalmente o Caçador de Marte, o Lanterna Verde, o Nuclear e o Superman, começam a enfrentar as tropas alienígenas também no espaço. Bom, você tem uma série de combates no espaço, e quando parece que a Terra não vai conseguir vencer os alienígenas, né, porque eles são muitos, e parece que mesmo com todo o esforço humano vai ser muito difícil vencer esses alienígenas, chega a frota Dashamita. Os domínios acreditam que os Dashamitas vão lutar ao lado deles, mas o general Dashamita acaba dizendo que eles estão do lado da Terra e qualquer ataque à Terra é um ataque a Dashan. E agora os Dashamitas, que vem aí um verdadeiro exército, uma frota de naves Dashamitas, é bom lembrar que todos eles têm poder semelhante ao do Superman. E então há o ataque, né, dessa frota aos alienígenas, e eles acabam virando o jogo agora com a ajuda dos Dashamitas. O que vai ocorrer, então, é que mesmo com a destruição, né, o enfraquecimento dos alienígenas, mesmo a Força Aérea de alguns países, como a União Soviética, conseguem, então, rechaçar os alienígenas. Nós estamos em 1988 aqui na história, então ainda existe a União Soviética. Tá? Conseguem rechaçar, então, as tropas alienígenas, e por fim, os alienígenas se rendem, né? Os alienígenas se rendem e com isso acaba o segundo volume da saga. E tem aquela questão, se acabou o segundo volume da saga, como tem um terceiro se os alienígenas já se renderam? Bom, a sociedade dos dominadores, esses carinhas aqui, ela é uma sociedade muito hierárquica. E você tem os cientistas-chefes, que eles têm esse símbolo vermelho maior na testa, e conforme o símbolo é menor, você tem aqueles das castas inferiores. No meio de todas essas batalhas, um indivíduo de uma casta inferior, ele criou uma bomba genética para destruir os genes o metagene que dá poder e cria os super-humanos na Terra. E ele dispara essa bomba genética. Com isso, os poderes dos super-humanos na Terra enlouquecem, né? Eles começam a enlouquecer. Todos os super-humanos, cujo poder vem do metagene, né, começam a enlouquecer, os seus poderes perdem controles. Aí aqueles super-heróis que os poderes não vêm do metagene, que são super-heróis ou que não têm poderes como o Batman, ou como o Homem-Robô, que é um robô, ou os Lanternas Verdes, que tem poder do Anel, ou o Gladiador Dourado, o Besouro Azul, que tem poder através dos apetrechos que usam, né? Ou o Caçador de Marte, que é um alienígena, portanto não tem um metagene, são convocados para capturar os seus ex-amigos, né? Que são capturados todos, então, e levados para um complexo médico onde eles ficam sob os cuidados médicos. Mas ninguém sabe como reverter esse processo.
Em último caso, então, a Amanda Waller decide mandar um grupo de super-heróis para o planeta dos Domínios para ver se eram eles que tinham causado isso, e realmente era, e se eles podiam achar uma cura. Esse grupo, liderado pelo John Jones, né, e pelo Hal Jordan, Lanterna Verde, eles então vão para o planeta dos Domínios com a ajuda do Superman. Aqui eles estão indo para o planeta dos Domínios com a ajuda do Superman. No meio do caminho, eles encontram o Omega Man em uma nave com fugitivos humanos que vinham daquela prisão que tinha sido feita no espaço para prender humanos, né, na Cidadela. Eles se unem a esse grupo, conseguem chegar no planeta dos Domínios, e lá no planeta dos Domínios, então eles descobrem que aquele dominador da casta inferior que tinha criado a bomba genética estava preso. Por quê? Porque o objetivo central da casta maior dos Domínios não era extinguir o poder genético dos seres humanos, isso era só uma desculpa deles. O que eles queriam, na verdade, era vir para a Terra, dominar os humanos e criar super soldados genéticos humanos para eles poderem controlar e usá-los como guerreiros escravos para dominar outras espécies. Então, o objetivo deles nunca foi, como eles tinham dito para o restante dos membros da Aliança, que era simplesmente impedir que os humanos virassem a espécie mais poderosa, mas era usar os humanos como guerreiros a favor deles. Tanto é que agora eles estão em guerra contra os próprios Grundios, que descobriram o segredo deles, né? Acusam eles de traição, e eles estão numa guerra agora entre eles, os Grundios e os Dominadores. Por fim, então, o Caçador de Marte consegue ler a mente desse cientista e, através da leitura da mente dele, criar o antídoto, e todos os heróis da Terra são curados. E chega ao fim dessa saga. Invasão. Então vamos lá, vamos para uma pequena avaliação sobre essa saga como um todo. Primeiro, eu gosto muito, tá, do argumento do Kate Giffen sobre que foi a pessoa que escreveu o argumento de uma invasão alienígena. Eu acho essa história e o fato de ser tantas espécies, né, se reunidas para invadir o planeta Terra dá um valor épico maior ainda, já que a Terra tem super-heróis. Uma única espécie invadindo a Terra não seria vista como uma ameaça tão grande, mas você ter uma aliança intergaláctica para invadir a Terra, isso mostra o quanto esses alienígenas estavam dispostos realmente a capturar os humanos e a eliminar os super-heróis. Os roteiros do Bill Mantlo são muito bem feitos, eu gosto muito dos roteiros, eu gosto muito da história, acho que a história é muito bem feita, os fatos são muito bem conectados, mesmo que esse tipo de história tenha muito spin-off, né, que são aquelas outras histórias que complementam a história principal, que são publicadas nas revistas de linha e que quando são publicadas essas sagas elas não estão aqui. É possível você ler a história e ter uma compreensão dela sem os spin-offs, né? É possível perfeitamente sem ler os spin-offs. De tão bem escrita que ela é como se fosse um livro separado, né? Você sabe que aconteceram algumas outras coisas porque estão aqui narradas, mas é como se você estivesse assistindo um documentário de guerra e falasse, olha, um grupo de soldados venceu uma batalha no Monte Castelo, e você sabe que lá teve uma batalha, tá? Você não está vendo os pormenores dela, porque ela não está aqui, mas isso se complementa bem a tipo de narrativa. É uma narrativa de invasão alienígena, no melhor estilo H.G. Wells, né, no melhor estilo Ponielli. Inclusive, no final do vídeo, eu vou linkar um outro vídeo onde a gente fala sobre a invasão do Ponielli, né, que é um livro muito interessante, que nós fizemos uma live aqui no canal sobre ele. Tem cenas de combate, tem cenas de os seres humanos normais também enfrentando os alienígenas. Acho que falta até um pouco mais desse tipo de cena. Minha crítica é que faltaria um pouco mais das tropas humanas enfrentando os alienígenas. Por que os humanos não usam armas nucleares, né? Porque existe, digamos assim, um acordo meio... Não um acordo, mas digamos assim, uma compreensão
de que os humanos não usariam armas nucleares porque os alienígenas também não estavam usando. Então, certamente eles tinham arma de destruição em massa. Como eles não estavam usando, os humanos também não usam para não dar desculpa deles usarem. E é lógico, também para você não destruir todo o planeta. O que adianta afugentar os alienígenas e não ter planeta para usar? E não ter planeta, porque o planeta está todo coberto de radiação nuclear. Né? A única coisa que sem o spin-off fica um pouquinho difícil do leitor compreender é porque que o Superman decide ir embora no final da história. Isso, sem o spin-off da história do Superman, isso fica difícil do leitor entender. Tá? Mas fora isso, você pode ler sim toda essa saga sem a necessidade de ler os spin-offs. Tá? Então, o roteiro é muito bem construído. O desenho, né? Os desenhos são do Todd McFarlane, do Kate Giffen e do Bart Sears. A arte, né, é muito bem feita. Eu gosto muito de como as naves alienígenas são desenhadas, as cenas de combate são desenhadas, a caracterização de cada espécie alienígena, né, tanto a caracterização descritiva quanto a caracterização imagética de cada uma. E como eu disse, esse tipo de caracterização simplificada que aparece em quadrinhos de super-heróis, para quadrinhos de super-heróis funciona. Faz o leitor entender o que as especificidades de cada uma das espécies e o que cada uma das espécies espera alcançar com a invasão à Terra. E depois você descobre que, na verdade, os grandes manipuladores ali eram justamente os Dominions, no entanto que a capa mostra eles, né, com a mão tentando pegar o planeta Terra. Essa saga, gente, foi adaptada, não igual está aqui. Foi adaptada no último arco da Liga da Justiça, que depois vai dar início à Liga da Justiça Sem Limites, né, nos 3 episódios da invasão Tanagariana, né, que se chama Escrito nas Estrelas. Só que nesses episódios da Liga da Justiça, ao invés de uma aliança alienígena, você tem só os Tanagarianos invadindo a Terra. Né? Ali você não tem uma aliança com todos os alienígenas, você só tem os Tanagarianos. Tá? Mas apesar disso, é uma boa adaptação. É também um dos melhores episódios da Liga da Justiça. Tá? Como eu disse, eu gosto muito, né, desse tema invasão alienígenas, então eu gostei muito também da invasão Tanagariana no desenho. E é uma adaptação deste quadrinho. Lógico que com outras motivações, muito menos super-heróis, até porque essa saga seria muito interessante se tivesse sido adaptada como um longa-metragem do Liga da Justiça Sem Limites, né? Que aí você podia apresentar todo aquele monte de super-herói numa super saga como essa, que deveria ser em 3 partes. Porque tem, né, eles enfrentando a invasão alienígena, que é no último episódio da Liga da Justiça, que é quando eles enfrentam o Darkseid, mas está contido ali num único episódio de 20 minutos, poderia ter sido feito melhor, né? Eu comparo até aquele episódio com aquele último episódio dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, onde eles enfrentam Galactus, e é também num episódio muito curto, né, para tanto super-herói aparecer e para uma ameaça tão grande. Bom, essa saga também foi adaptada naquelas séries de TV, né? Supergirl, Arqueiro Verde, Flash, né? Ela também foi adaptada ali só aparece os Dominadores, mas ela também foi adaptada naquela série de TV. Foi a primeira vez em que todos aqueles super-heróis, né, estiveram juntos, né? Em que aquelas séries foi o primeiro crossover daquelas séries. Então, ela já é uma série com 2 adaptações, uma adaptação para animação da Liga da Justiça, uma adaptação para essas novas séries de TV, né? Flash, Supergirl e Arqueiro Verde, tá bom? Então fica aí a recomendação, leiam Invasão. Eu acho que é uma série que merece ser lida. Ela traz aqui um pouquinho do contexto dos anos 80, né? Artisticamente, eu acho que vale a pena, porque você tem uma arte muito bem desenvolvida, você tem uma arte, principalmente como eles constroem as naves espaciais, que chego até a lembrar, em certa medida, a arte do Jack Kirby, né? Você tem, politicamente,
eu vejo que ela tinha toda aquela esperança, né, do final dos anos 80, e que é que talvez nós fôssemos caminhar por um mundo mais unido, né? Não é à toa que os super-heróis aqui carregam a bandeira da ONU, né? E eu vejo isso como bastante interessante, né? Essa perspectiva de todos os heróis unidos, todos os povos do mundo contra um inimigo comum. E realmente, se houvesse uma invasão alienígena de verdade, né? Lógico que nós não temos super-heróis, mas elas teria que ser uma resposta de todos os países do mundo em conjunto. É aquela coisa que a gente vê em filme, às vezes tem uma invasão alienígena, os Estados Unidos sozinhos salvam o mundo, né? Isso certamente não iria ocorrer. Você precisaria ter uma resposta de todos os povos do planeta Terra. E tanto é, né, que vários teóricos aí que trabalham com essa ideia dizem que talvez somente algo dessa proporção, como uma invasão extraterrestre ou a ameaça de uma invasão extraterrestre, levaria os seres humanos a realmente a se unirem, né? Talvez aí formar uma federação ou formar uma grande nação ou pelo menos uma aliança mais consistente do que a ONU, que é justamente o que acontece também no Watchmen, né? Quando o Ozymandias cria, né, a invasão alienígena falsa lá, é que os seres humanos decidem então parar com as lutas, as tentativas de jogar bomba nuclear em um e outros, para justamente tentar, né, para criar um mundo mais pacífico, uma aliança para enfrentar os possíveis invasores alienígenas, tá bom? Então é isso, é uma saga que eu sempre lia ela nos formatinhos. Quando foi publicado no formato maior, gostei muito por ter acesso à arte, né? Como eu disse, eu não desgosto do formatinho, mas realmente a arte perde muito, né? Quando ela é encolhida tanto. E é uma série que eu sempre volto à leitura dela. E recomendo que vocês leiam, tá? É uma ótima série da DC. Para encerrar o vídeo, só lembrando, deixem seus comentários. Eu sei que muita gente vai talvez aí comentar, olha, ela não é a maior saga da DC, né? Você tem outras sagas aí muito mais importantes, mas no meu ponto de vista é a que eu mais gosto. Até hoje é uma saga que ainda me traz boas lembranças. Tá? Então deixem seus comentários, deem um like e compartilhem o vídeo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.